Fala galera do canal Uma pelo Flamengo, trazer algumas matérias aqui para vocês sobre o Flamengo. A gente vai começar aqui com falando um pouquinho sobre o Pedro, tá? Depois de toda a repercussão lá pelo Sul que ele tomou do preparador lá do Sampaoli, né? O Pedro recebeu multa e desfalque o Flamengo contra o Olímpia aí pela Libertadores. O Flamengo enfrentará o Olímpia nesta quinta-feira, dia 3, tá? Pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Para a partida contra os paraguaios, a equipe de Jorge Sampaoli entrará em campo sem Pedro. O atacante foi multado pela diretoria rubro-negra e retirado do confronto do torneio continental. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, a decisão de retirar Pedro do duelo foi com o Olímpia, contra o Olímpia foi tomada pelos dirigentes do Flamengo. Além disso, o camisa 9 recebeu multa por ter recusado a aquecer no final do jogo contra o Atlético Mineiro no sábado 29. Importante ressaltar que a recusa de Pedro desencadeou uma confusão após a partida diante dos mineiros. Na ocasião, o então preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, se irritou com a atitude do atacante, foi cobrar no vestiário e deu toda a confusão. Então o Flamengo fica sem Pedro aí para a partida contra o Olímpia e o Pedro sendo multado. O Flamengo vai entrar em campo às 9 horas, horário de Brasília, nessa quinta-feira 3, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A partida será realizada no Maracanã, como de costume, e terá transmissão do Coluna do Fla ao vivo no YouTube também. E essa matéria também é do Coluna do Fla, tá? Sobre Pedro ter reclamado, que não tá jogando, segundo algumas matérias que estavam na internet, que a minutagem do Pedro é muito próxima ao do que o Pedro tinha com o Dorival Júnior. Então, Pedro joga. Alguns jogos o Pedro não jogou devido à lesão, mas normalmente o Pedro vem jogando no Flamengo. Por isso que é bem esquisito o Pedro estar reclamando aí. Talvez o Pedro reclame da titularidade, né? O Pedro, talvez ele queira a titularidade no Flamengo. Mas a gente sabe com o Gabigol é difícil, né? Se bem que, na minha opinião, o Sampaoli poderia usar mais o Pedro. Porque tem jogos que a gente repara que o Gabigol não tá muito bem e às vezes o Sampaoli não utiliza o Pedro. Continua com o Gabigol mesmo jogando mal, perdendo gol. Nesses casos eu acho que o Sampaoli poderia sim usar o Pedro e às vezes trocar o Gabi pelo Pedro, tá? E manter o Bruno Henrique. Mas poderia sim revezar às vezes o Pedro com o Gabi. Só o Bruno Henrique eu acho que também é um dos intocáveis nesse Flamengo. O Arrascaeta também, pra mim, intocável, não dá pra ficar mexendo no Arrascaeta. Mas o resto dá pra mudar sim. O Gabi dá às vezes pra tirar. Talvez, às vezes, em partida muito grande, talvez, tira um volante, coloca o Gabi lá com o Pedro e o Bruno Henrique e o Arrascaeta, e que o Flamengo às vezes precisa da vitória, aí poderia fazer isso, tirar um volante e tentar acrescentar o Pedro junto com o Gabi. Mas eu acho que é difícil a gente falar em Gabigol não tá jogando e às vezes na reserva, porque o Gabi é muito importante em vários jogos do Flamengo. O Gabi sempre colocou marcou gol em jogo importante contra o Palmeiras em diversos finais da Libertadores. O Gabi sempre faz gol em final e isso é importantíssimo. O que o Gabi fez contra o Corinthians naqueles pênaltis é muito difícil no Flamengo. Falando de Flamengo, o Gabi ficar atrás de qualquer um que chegasse no Flamengo hoje em dia, o Haaland, Cristiano Ronaldo, qualquer um que chegasse no Flamengo iria disputar a titularidade com o Gabi, porque o Gabigol no Flamengo é gigante, é muito grande. Então é complicado falar de Gabigol no Flamengo. Pedro com certeza briga sim com o Gabi pela titularidade no Flamengo.